Marconi Física com vocês. A luta continua, meu amigo. Olha, vamos partir para cima, minha amiga. A gente não para, não. Hoje, aula especial, movimento uniformemente variado. Olha que lindo aí, ó. É o famoso move, tudo bem? E aí o que acontece? O que a gente vai ver depois é mais bonito ainda, porque você vai ver depois disso queda livre, depois lançamento oblíquo, lançamento horizontal, onde vão aparecer em alguma dessas componentes do movimento, o movimento uniformemente variado. Então a gente vai aprender hoje, cair para cima dele com força. Tudo bem? Foco. Pega o caderno, direitinho, senta direito na cadeira, mano. Que postura é essa? Senta direito. E o copinho de água que os jogos vão começar. Lá vai. Primeira coisinha. Aceleração média. Não esquece. Só existe aceleração quando houver, olha o que a gente vai falar agora, essa aceleração chamada escalar, depois a gente vai dar um nome especial para ela, viu? Tangencial também é outro termo que aparece. Aceleração linear também aparece. Fica esperto, mas vai aparecer mais na frente. Sai daí não. Quando esse corpinho muda a velocidade durante um certo intervalo de tempo, a gente constrói, a gente define o que a gente chama de aceleração média. Variação de velocidade sobre variação de tempo. Tudo bem? Guarde a emoção para os próximos quadros, que a gente vai ter um caso interessante onde a gente vai analisar essa aceleração de forma mais particular. Tudo bem? Delta V, delta T, aceleração média. Quando a gente fala em média, perceba que é para um intervalo de tempo. Para o instante inicial até o instante final, essa é a aceleração média. Você pega V menos VO sobre T menos TO. Tá massa? Vamos lá. Depois disso, o Marconi quer te dizer também que aparecem algumas unidades, né? Algumas unidades para essa aceleração. Tem uma famosíssima, eu não vou botar ainda não. Por exemplo, se aqui em cima essa variação de velocidade tiver, por exemplo, sei lá, metros por segundo, vamos lá. Se eu tiver aí em cima metro por segundo e embaixo segundo, fica metro por segundo por segundo. Isso aqui é uma coisa bonita de se ver. Olha para te mostrar. Isso aqui você concorda que é metro por segundo sobre segundo. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Isso é o famoso metro por segundo ao quadrado. Quadro 2 tem mais emoções. Você vai entender isso aqui de forma bem melhor. Tá bom? Agora, outras unidades, você pode ter lá, por exemplo, se a velocidade em cima estiver em km por hora, pode? Pode. O tempo embaixo pode ser o quê? Em segundos. É variação de velocidade por variação de tempo. Tudo bem? Essa aparece bastante. Aparecem outras, podem aparecer. Aqui eu mostrei a vocês uma outra. Tudo bem? A aceleração média, delta V sobre delta T, calculada para um intervalo de tempo. Quando eu falo em aceleração instantânea, olha a representação A, não é para intervalo, é no instante. Para cada momento eu vou medir a aceleração naquele instante. Enquanto essa é para intervalo, a outra é para cada instante. Tudo bem? Essa é a chamada aceleração instantânea. Mas o quadro 2 é que vem um movimento particular que a gente vai estudar, tá bom? Nesse momento, você para o vídeo, vai copiar, organizar, marca texto, beber água, pegar o sanduíche, bolo, cuscuz e volta. Vou aqui beber água e volto. Copiar direitinho, foi? E os jogos continuam. Agora tu vai entender o nome, movimento uniformemente variado. Tu vai entender agora. Vamos lá. Imagina que tem aqui um carro, né? Feliz, um carro feroz. Ferrari. Uma Ferrari. E você começou a marcar um intervalo de 1 em 1 segundo. E conseguiu perceber que a velocidade aqui era 4, passou para 6 e passou para 8. Olha que lindo. Você está percebendo que a velocidade está mudando, mas ela está mudando a mesma taxa. Repare que aqui aumentou quanto?
2. Daqui para cá aumentou 2. Se ela mantiver essa taxa, vai ser que depois de 1 segundo, 10. Depois, 12. Que lindo! Então, caiu no goto. Então quer dizer o seguinte, que nesse caso aqui, a aceleração instantânea, ela está constante. Então você vai dizer que nesse caso aqui, ó, quem é a aceleração desse bichinho? Está aumentando de quanto em quanto? Exatamente, Jennifer. De 2 em 2. Então você vai falar que a aceleração é de mais 2 metros por segundo a cada segundo. Mas lembra que eu posso escrever isso como sendo 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é que tu acha que eu gosto mais de escrever? Da primeira forma ou da segunda forma? Exatamente, eu gosto mais da primeira forma. Ela te diz o que acontece a cada o quê? Segundo. Isso seria a aceleração instantânea, que está constante. No movimento uniforme, a velocidade mantém o valor constante. No movimento uniformemente variado, é a aceleração que se mantém constante. Está aumentando, gente, mas a taxa é a mesma. Tudo bem? Agora vamos lá. Outro caso para você ver. Imagina que aqui fosse quanto? 30 metros por segundo. Depois virou quanto? Exatamente isso. 25 metros por segundo. Depois virou quanto? 20 metros por segundo. Tu vai dizer que nesse caso a aceleração é quanto? Olhe o que é que está acontecendo. De segundo em segundo está reduzindo quanto? 5. 30, 25, 20. Depois, se mantiver a mesma taxa, 15, 10 e assim sucessivamente. Está variando? Tá. Mas a taxa é constante. A mudança é constante. Tudo bem? Então você vai dizer que a aceleração aqui vai ser quanto? Exatamente. Menos quanto? 5 metros por segundo a cada segundo, que tu pode falar que é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então se alguém perguntar, você jogando bola, jogando gude, empinando raio, jogando peteca, o que é um movimento uniformemente variável? É um movimento onde a aceleração instantânea se mantém constante. Só que não esquece, quando algo é constante, instantâneo é constante, ele vai ter o mesmo valor da média. Então quer dizer que a aceleração instantânea vai ter o mesmo valor da média, ou seja, a aceleração é CTE constante. Se Marconi, filho de Toninha e Beto, está te dizendo que a aceleração ela se mantém constante, a instantânea e a média vão ser iguais. Então quer dizer que a instantânea vai ter a mesma expressão da média e ela se mantém o que? Constante. Movimento uniformemente variado. A aceleração instantânea e média apresentam valores iguais, porque a aceleração instantânea é constante. Guarda no seu coração. Mais um momentozinho para você colocar isso aqui organizado no caderno. Marca texto bonito, faz um círculo, resumozinho. Miau! Gente, vamos continuar movimento variado aí, uniformemente variado. A gente vai começar a falar das equaçõezinhas. Algumas eu vou deduzir já hoje, outras emoções quando nós formos ver gráficos, um momento especial de gráfico. A gente deduz outras equações. Então, fique tranquilo que a gente vai partir para cima. Como prever velocidades? Condições iniciais. Vamos lá? Essa equação que a gente vai obter agora, na verdade a gente só falou de uma aceleração, né? Só de uma equação. Está no seu caderno aí que a aceleração é ΔV, ΔT, que se mantém, a gente viu na aula de hoje que se mantém constante. Eu posso descobrir, prever velocidade, eu posso determinar velocidades em um certo instante, sabendo as chamadas condições iniciais. Essa equação é tranquila, é equivalente a essa. Eu só vou manipular ela, tudo bem? Você já sabe o que é essa equação, eu sei, viu, Jennifer? Vamos lá. Quando eu passar para lá multiplicando isso, fica como? Bora? Vai ficar ΔV é igual a A vezes ΔT. Lembra que esse delta você pode escrever como V menos VO. É igual a A que multiplica ΔT. Mas ΔT eu posso fazer assim. Instante final menos instante inicial.
Eu vou considerar, gente, que o relógio, o cronômetro estava inicialmente zerado. Isso aqui some, vai embora. Aí tu vai ficar aqui V menos VO, olha aquela equaçãozinha que tu gosta. Se eu passar o menos VO para lá, tu vai chegar na equaçãozinha famosa. Qual é a equaçãozinha? V é igual a VO mais AT. Ou seja, eu posso descobrir a velocidade do corpinho em um certo instante, sabendo as condições iniciais, VO e A. Então essas condições iniciais são a velocidade inicial e a aceleração. Então, aí tem várias frases. Guarde a frase, é importante, facilita a memorização, mas sabe o que significa. Vermes voadores atacam a terra. Quem é VO? Vermes voadores atacam a terra. Quem é T? Vermes voadores atacam a terra. Você não vai fazer nenhuma questão. Então tem que saber o que significa. A frase é importante, mas sabe o significado. Então vamos. Isso aqui, eu seria um monstro se eu não falasse. Isso aqui, a gente vai, na aula de gráficos, a gente vai lembrar que isso aqui está exatamente, está com a cara daquela função, exatamente, função do primeiro grau. Lembra? Posso escrever bonitão assim? Y igual a quem? Esse seria B mais quem? A vezes X, que representa uma função do primeiro grau. Então, no futuro próximo, a gente vai construir esse gráfico. Guarde a equação, não esquece que isso aqui é equivalente ao que está em cima, só que reescrito de uma forma diferente, mas é a mesma equação, tá massa? Vem mais coisa pela frente, os jogos continuam. Para vocês agora, classificação dos movimentos, beber sua água, fez seu lanchinho, vamos lá, partir para cima, vem cá comigo. Primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte, a gente vai falar isso lá em dinâmica. O que faz a velocidade sofrer uma alteração é uma força. A força produz mudança na velocidade. A força causa, tá certo? A aceleração, tudo bem? Ela gera mudança na velocidade, tudo bem? E aí eu vou colocar a equação que você lembra que eu sei que você lembra, ó, famosa segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração, se a massa se mantiver constante. Tá vendo aqui comigo? Marconi quer te dizer o seguinte, esse fator aqui é um fator positivo e essas duas coisinhas aqui são vetores. Entenda para não gravar um monte de coisa sem necessidade. Entenda. Marconi quer te dizer que como a massa é algo positivo, esse vetor e esse vetor têm o mesmo sentido. Sempre. Força resultante e aceleração têm sentidos iguais. Então quer dizer o seguinte, se eu te falar que a força resultante está para a direita, Marconi quer te dizer que a aceleração está para a direita. Eu vou fazer isso para você entender a classificação dos movimentos. Tudo bem? Então vamos. Primeiro, Deus criou o universo, depois Deus criou o referencial. Não esquece, o referencial a gente tem que usar para dar um sentido à nossa existência, um sentido aos movimentos, associar sinais. Então olha só, eu coloquei um referencial que nada mais é do que o eixo do espaço. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então vamos. Aí agora vem a primeira brincadeirinha. Se eu estou indo para a direita, eu estou correndo para a direita e alguém me empurra, exercendo em mim uma força, se a força está para a direita, o que é que acontece com esse movimento? A velocidade vai crescer ou decrescer o módulo? Vai crescer o módulo, exatamente. Agora, se a força está para a direita, a aceleração está para onde? Para a direita. Então aqui, gente, força para um lado, velocidade para um lado. A velocidade cresce o valor. Se eu estiver indo para a direita e alguém me empurrar em sentido contrário, ou eu correndo para a direita, alguém jogar uma corda no meu pescoço e me puxar em sentido contrário, nesse caso, essa força vai produzir a redução de minha velocidade. O módulo da velocidade vai diminuir. Se a força está para a esquerda, a aceleração está para a esquerda. Tudo bem? Agora eu vou vir para o lado de cá. Ó, outro lado. Se eu estou vindo para a esquerda e alguém me empurra para a esquerda,
a minha velocidade, o módulo vai crescer. Mas se a força está para a esquerda, a aceleração para a esquerda. Se eu estou vindo para a esquerda e alguém, olha que massa, olha o que eu vou fazer agora, alguém me empurra para o lado direito, aí, meu amigo, se eu estou vindo para a esquerda e alguém me empurra para o outro lado, o módulo da velocidade vai diminuir. Então para tudo aí, peraí. Quando eu estou indo para um lado e a força está a favor do movimento, o módulo da velocidade cresce. Se eu estou indo para um lado e a força está contra, o módulo da velocidade decresce. Ou seja, eu posso ser acelerado ou eu posso ser retardado. Aqui, estou indo para um lado e a força está no mesmo lado, mesmo sentido, aqui vai ser acelerado. Se eu estou indo para um lado e a força está em sentido contrário, eu vou ser aqui o que, gente? Eu vou ser retardado. Estou indo para um lado e a força está para o mesmo lado, aqui eu sou o que? Acelerado. Se eu estou indo para um lado e a força está em sentido contrário, eu vou ser o que? Retardado. Aí tem um lance, um jogo de sinal, que você tem que entender. Não grave à toa, entenda. Vem cá, gente. Aqui a velocidade é positiva, não é não? E a aceleração é positiva. Você só olha para o referencial. A velocidade aqui é positiva, mas a aceleração está contra o referencial, ela é negativa. A velocidade está contra o referencial, então ela é menos. E a aceleração está contra, então vai ser menos também. A velocidade está contra, então vai ser menos. Mas a aceleração está a favor, então ela vai ser o quê? Mais. Perceba que quando foi mais, foi acelerado. Quando foi mais, menos, foi retardado. Quando foi menos, foi acelerado. Quando foi menos, mais, foi retardado. Conclusão que você tira: quando os sinais são iguais, ele vai ser acelerado. Gente, quer dizer o quê? Que velocidade e aceleração têm o mesmo sentido. Menos e mais foi retardado, menos foi acelerado e menos mais foi retardado. Mesmo sinal acelerado, sinais opostos, retardado. Entenda, tá massa? Não esquece o que gera a mudança. Vou botar aqui bonitinho, ó. Força produz variação de velocidade. E variação de velocidade gera o que? Aceleração. Tudo bem? Cinemática não fala de força, mas eu fui obrigado a falar para você entender. Tá massa? Miau! Continua que tem mais coisa aí. Copia direitinho que tem mais. Nossa aula de movimento uniformemente variado continua, viu? Preparado aí? Jota, Rodolfo, filho, filha, vamos lá. Guilherme, vamos lá. Como prever posições? Olha, essas equações, lembre-se, aula especial de gráfica, a próxima aula nossa, fica antenado que a gente vai falar muita coisa interessante dessas funções e das propriedades, tudo bem? Como prever posições? Essa função não vai ser mais função do primeiro grau, é uma função maiorzinha que você, considerando o instante inicial como sendo zero e velocidade inicial como sendo também aceleração também como condição inicial, olha o que vai acontecer. A função horária é essa aqui, S igual a SO, posição inicial, VO vezes T, mais A vezes T ao quadrado. Fica antenado na aula de gráfico, você vai aparecer bonitão. Essa funçãozinha que apareceu, tu já está percebendo que representa não mais uma função do primeiro grau. Lembra que a gente vai ter nossa aula especial de gráficos, tudo bem? Então eu já quero que você reconheça. Se fosse na forma da matemática, né, usando a notação deles, seria y igual a c mais bx mais ax ao quadrado, que representa uma função do segundo grau, que é representada através de uma curva chamada de parábola. Aguarde os próximos capítulos. Além de saber que é uma função de segundo grau, que vai ajudar você a fazer os gráficos, vem com o Marconi, eu quero te dizer o seguinte: condições iniciais. É possível descobrir a posição depois de um certo tempo. Essas condições iniciais que eu vou falar agora são a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração, são as chamadas condições iniciais.
Com essas condições iniciais, eu posso achar em um certo instante a posição. Vários probleminhas de manipulações dessas equações. Tudo bem? Aguarde os próximos capítulos. Só que todas as equações que a gente falou até agora são funções que são dependentes do tempo. Se a gente pega essa funçãozinha, com aquela V igual a VO mais AT, e manipula, você pode isolar o tempo e substituir na outra, tu chega na famosa equação de Torricelli, que é uma função que não é horária, não aparece tempo. Essa equação é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. É a chamada equação de Torricelli. Só que agora eu já vou fazer uma coisa muito bonita com você. Além de fazer uma relação com o gráfico, eu vou mostrar uma propriedade importantíssima de velocidade média. Guarda no coração. Posições iniciais, função horária de espaço, equação que não é horária, equação de Torricelli, tá bom? Fique esperto que depois vão vir as aulas de exercício. Copia direitinho que tem mais uma coisinha que eu quero falar para você. Essa aula é para você. Apaga aí. Nada disso. Você vai fazer o que agora? Beber água, faz o céuzinho, que eu já volto. Concluindo o movimento uniformemente variado agora, com uma propriedade interessantíssima para você usar. Depois, lembra, movimento uniformemente variado termina 8 não, que vai vir depois dessa aula a parte de gráficos. A gente separou em 2 momentos, move e depois gráficos do move, tudo bem? Então vamos, lembra que velocidade média, lá atrás que a gente já viu, essa velocidade média tem uma expressãozinha para achar ela, você lembra? Delta S sobre delta T. Eu já vou pegar aqui e cobrir ela de vermelho, tá certo? Vermelho, bonitão esse vermelho que saiu aqui agora. Que eu quero te dizer que essa expressãozinha que está aqui, ela vale apenas sempre. Ou seja, é uma expressão que vale para qualquer tipo de movimento. Uniforme, uniformemente variado, variado, qualquer movimento, velocidade média, delta S sobre delta T, velocidade escalar média. Tudo bem? Que alguns autores chamam assim também. Delta S sobre delta T vale sempre. Só que eu vou fazer agora algo especial para você. Como é que seria para um movimento uniformemente variado esse gráfico? Lembra que a aula de gráfico não é hoje, é a próxima aula, mas eu não consegui de forma nenhuma não falar sobre isso. Eu tentei, mas não consegui. Então vamos. Vem cá. Vou fazer um gráfico disso. Como? Lembre que V versus T tem uma função. V é igual a VO mais AT. Já fazendo um paralelo, Y é igual a B mais AX. Já está enxergando que esse gráfico representa uma função do primeiro grau. Tudo massa? Então vamos continuar o jogo. Lembra que o termo B é o VO e o termo A maiúsculo é a aceleração. B é o termo independente, é onde a função corta o eixo vertical, que no nosso caso vai ser VO. Se eu considerar, só para fazer aqui a propriedade, a aceleração positiva, a função vai ser crescente L. Então, ó, depois de um certo instante, a velocidade vai atingir um certo valor V. Mas eu quero agora, com isso, te mostrar a propriedade. Vamos lá. Esse gráfico tem propriedade. Lembra que é a propriedade que vale para qualquer gráfico VT? Qual é a propriedade? Delta S é a área. Exatamente. Se eu determinar essa área, Theo, se prepare, Theo. Final do ano, você vai ver. Olha, qual é a propriedade? O deslocamento é a própria área. Então, se eu achar essa área, eu acho o deslocamento. Que figura é essa? É o trapézio. Exatamente. E como é que acha a área de um trapézio? Base maior mais base menor, Rautuli sobre 2. Acompanhe. Já enxergou que o trapézio é essa estrutura que você lembra
que isso é base maior, isso é base menor e isso é Roundtree. Quem é a base maior enxergou que é isso aqui? Isso é a base maior. Isso é a base menor. Isso é a altura. Base maior vai ser quem? V mais. Base menor vai ser quem? VO vezes. A altura vai ser o próprio instante. Sobre quanto? 2. Agora guarde aí a emoção. A emoção vai vir agora para você. Você consegue enxergar que meu instante inicial, olha, meu instante inicial é 0. Estou fazendo essa consideração? Então vamos. Quem vai ser ΔT? Instante final menos instante inicial. Se o instante inicial é 0, isso aqui vai ser o próprio T. Agora vem o sentimento agora para você guardar na prova, guardar essa emoção para usar essa ferramenta poderosa. Quem vai ser a velocidade média? Bora! ΔS, que é isso aqui é ΔS, V mais VO vezes T sobre 2, sobre quem, gente? ΔT é o próprio T. T de cima com T de baixo vai simplificar. Aí você chega nessa formulazinha que ajuda muito se você souber usar na forma correta. A forma correta, ó. VO mais V sobre 2. Marconi, violento do Agreste, está aqui, ó, contornando isso aqui e te dizer o seguinte, olha só, não esquece, vale quando? Sempre. Velocidade média igual a média das velocidades só vale se o movimento for uniformemente variável, tá claro? Então isso aqui só se for no move, aqui vale quando? Sempre. Posso usar as duas em alguma questão? Posso. Treinamento. Várias equações. Agora vem aqui depois, exercise desse bloco. Aguarda que a luta continua. Sangue no olho, faca na caveira. Miau. Thundercats. Oh!